Olá, queridos! Como estão? O nosso tema de hoje fala a respeito da formação dos estados modernos e o absolutismo. Absolutismo este que é a centralização nas mãos do rei. Vamos observar nos slides as seguintes definições. O Estado moderno se caracterizou pela progressiva centralização do poder, pela imposição da justiça, da moeda e legislação reais sobre os senhores, pelo fortalecimento do sistema fiscal e pela militarização da realeza. Pano de fundo: crescimento do comércio e o aumento da cobrança de impostos. Crise da Igreja Católica a partir da Reforma Protestante, tema esse que vocês verão nas nossas próximas aulas. A invenção da imprensa. O absolutismo se fundamentou no crescente poderio militar do monarca, que submeteu as demais casas aristocráticas dos reinos. Foi construído por meio de uma crescente burocracia real, muito mais ampla e complexa do que o pequeno grupo de conselheiros dos reis medievais. Meus queridos, então o que nós acabamos de ver é justamente o processo de centralização do poder nas mãos do rei. Processo esse que vai do início ali da modernidade no século XV, se estendendo por todo o período, chegando até ao século XVIII. Período esse do auge do absolutismo, mas também que marca, o declínio do mesmo, ok? O que não podemos esquecer com relação a essa gradativa centralização do poder nas mãos do rei é exatamente a vontade que a burguesia tinha nesse momento de ascender socialmente. E para a burguesia poder ascender socialmente, era fundamental o apoio do rei. E ao mesmo tempo, para que o rei pudesse então deixar de depender tanto assim da nobreza, o que o rei faz? O rei ele também precisa da burguesia no que diz respeito à cobrança de impostos, mas isso a gente já vai ver daqui a pouquinho. Agora eu queria destacar para vocês os teóricos do absolutismo, homens que ao longo da história buscaram então, portanto, justificar o poder centralizado nas mãos do rei. E para isso eu queria te chamar, vamos lá, vem com o Botino, vamos dar uma olhadinha nos slides. É isso aí, pessoal, teóricos do absolutismo. Vamos lá, o primeiro deles, pessoal, é o Nicolau Maquiavel, não é isso? Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe entre os anos de 1512 e 1513. Só que a obra O Príncipe só foi publicada em 1532. O Príncipe de Maquiavel foi uma obra escrita por ele ao Duque de Urbino Lourenço de Médici. Ok? É uma obra onde Maquiavel procura aconselhar o Duque de Urbino de que forma que o príncipe deveria se comportar. Então, tem um erro bastante grave que as pessoas cometem ao atribuir a frase "os fins justificam os meios" a Maquiavel. Na verdade, a frase não é de Maquiavel. A ideia de Maquiavel é justamente o aconselhamento ao Lourenço de Médici a forma com que o príncipe deveria se comportar. Ou seja, o príncipe deveria fazer tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para a manutenção do poder. Consequentemente a isso, queridos, o que vai acontecer? Maquiavel, então, portanto, é o primeiro teórico do absolutismo que se coloca contrário às ideias da Igreja Católica, exatamente por conta deste argumento de que o indivíduo, no caso o príncipe, deveria, então, portanto, fazer de tudo que fosse necessário para se manter no poder. Vamos lá, acompanhando nos slides. O segundo teórico do absolutismo é o Thomas Hobbes, beleza? E Hobbes escreve o Leviatã, beleza? Que é a sua obra-chave, onde Hobbes justifica a seguinte ideia: o homem é o lobo do homem. Como acabamos de ver, Hobbes, então, diz o seguinte: homem é o lobo do homem. Eu, particularmente, acho bastante interessante a visão de Hobbes, que coloca o indivíduo, o ser humano, no seu estado natural como um animal selvagem. E aí, pessoal, você cria na sua casa um cachorro, um gatinho ou um tigrão? Ou um gatão? Tô brincando, vamos lá. Na verdade, o homem sendo o lobo do homem, na visão de Thomas Hobbes, significa que o homem no seu estado natural é um animal selvagem. Portanto, os animais selvagens no meio iriam se destruir, entrar em conflito. Então, o que Hobbes diz?
que era necessário, então, portanto, o indivíduo ceder poder ao monarca. E a partir daí, o monarca, então, portanto, seria o elemento articulador dessa sociedade. Mas isso não quer dizer que o monarca estaria acima do bem e do mal. Não é isso. O monopólio do saber, o monopólio da guerra, o monopólio dos impostos, tudo faz parte à figura do monarca. Porém, não é? A maior responsabilidade do rei, então, portanto, seria o quê, gente? Os seus súditos. De olho nos slides. O terceiro teórico é o Jacques-Denis Rousseau, A Política Tirada da Sagrada Escritura, publicada póstumamente em 1709, o autor da Teoria do Direito Divino dos Reis. A Teoria do Direito Divino dos Reis aproximou o poder secular do poder divino. Botino, o que isso significa dizer? Significa dizer, querido, que Jacques Rousseau foi muito inteligente, porque, através da sua teoria do direito divino dos reis, os reis seriam, não é mesmo, representantes de Deus na Terra. Então, a partir do momento em que a Igreja Católica, percebendo o fortalecimento do absolutismo, não é? Lembramos que nas aulas anteriores nós vimos que a Idade Média, a Igreja Católica ela foi uma poderosa senhora feudal. E é justamente nesse momento, na modernidade, que ela, percebendo, decide então atrelar o sagrado com o político. Então, a partir desse momento, os reis eles passam a ser coroados pelo Papa. E a igreja dá toda a retaguarda que o rei precisava, então, portanto. E aí, pessoal, você duvidaria? Você questionaria o representante de Deus na Terra? Essa é a grande questão. Então, Rousseau consegue aliar, não é, a questão do poder político do rei com o poder divino, o rei sendo, então, representante de Deus na Terra. Beleza? Galera, é isso aí. Estude sempre. Clique, estude.